coluna vertebral é uma das estruturas mais importantes do nosso corpo, sendo responsável por proteger a medula espinhal e permitir a mobilidade do tronco. Porém, muitas vezes não damos a devida atenção aos cuidados que devemos ter com a coluna no nosso dia a dia, o que pode levar a diversos problemas de saúde, como dores nas costas, hérnias de disco e até mesmo problemas posturais. Para evitar esses problemas e manter a saúde da coluna em dia, é fundamental adotar algumas práticas simples, como manter uma postura adequada, realizar exercícios físicos regularmente e evitar o excesso de peso, além de fazer pausas frequentes durante o trabalho ou atividades que exigem ficar sentado por longos períodos. Nesta era em que passamos cada vez mais tempo sentados em frente ao computador, é essencial que todos nós passemos a dar uma importância maior à coluna vertebral, para garantir um bom funcionamento e evitar algumas complicações. Tire suas dúvidas e saiba mais, agora no Bendita Hora. Muito bem, estou recebendo aqui o Dr. Guilherme Rossoni, especialista em coluna e neurocirurgia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado. A gente está muito feliz com a presença do senhor aqui, muito importante para trazer para a gente essas informações. Eu sempre digo, vou repetir para o senhor, porque eu acho muito interessante, eu admiro muito médico que sai do consultório e vem à televisão trazer informação, trazer caminhos, pistas. É muito importante mesmo. Doutor, quando a gente fala em coluna, a gente está falando de até que parte, de onde começa a coluna, onde termina a coluna. O que é coluna? Bom, boa tarde, Juarez, boa tarde ao telespectador aqui do Bendita Hora. É um prazer poder estar compartilhando aqui um pouquinho do nosso conhecimento. Então, a coluna vertebral é um segmento que vem desde a nossa base do crânio, na transição aqui entre a cabeça e o pescoço, se estende pela região torácica, pela porção lombar e termina na região sacrocoxígea. Então abrange 32 segmentos. Isso, o cóccix é a porção final da coluna. Quando o pessoal fala assim, lombar, cervical, é isso mesmo que o pessoal fala? Ah, estou com dor na lombar, estou com dor na cervical, é o que é? Isso, referência exatamente a esses segmentos da nossa coluna. Cervical é compatível com o pescoço, né? Lombar, dorsal é região torácica, né? E a lombar, a região propriamente das costas. Ah, entendi. Então, são 3 segmentos, então. E tem a porção final, o quarto, que é a sacrocoxígea, né? O sacro e o cóccix, que é a porção que a gente usa para sentar, onde tem os músculos do quadril, os glúteos. E o que geralmente causa tanta dor na coluna, que todo mundo reclama de dor na coluna? Então, é importante a gente saber que sentir dor na coluna é relativamente normal. 80% da população mundial vai ter, tem ou terá algum problema na coluna. Seja um problema mais agudo, com resolução em poucos dias, ou um problema que se cronifica, que acaba se tornando, por vários anos, problemas um pouco mais graves. De uma maneira geral, os principais problemas da coluna, os mais comuns, vêm de estiramento muscular, microtraumas repetitivos durante o dia, aquele mau jeito que a gente dá, aquela travadinha que dura ali 1, 2, 3 dias, com analgésico, com anti-inflamatório, um repouso relativo, a gente já consegue contornar. E existem doenças também comuns, né, como artrose na coluna, hérnia de disco, escoliose, algumas doenças mais raras também, infecções na coluna, tumores, escorregamento de vértebras, que a gente chama de espondilolistese. Doutor, o senhor falou assim que, de repente, o estiramento muscular, mas o estiramento vai dar dor na coluna, mas a coluna não é osso, é músculo, o que é? Osso. Quando a gente fala de coluna vertebral, a gente entende que ela são vários segmentos, que vão desde a base do crânio até a região sacrocoxígea. E a nossa coluna ela é formada por vértebras, que é o osso, amortecedores, que são os discos intervertebrais, como suas pequenas almofadas. Dentro da coluna passam importantes estruturas, a nossa medula com os nervos. E em volta da coluna a gente tem uma série de estruturas que ajudam a proteger a coluna. Entendi. Ligamentos e músculos. Músculo. Ali pode você ter de repente, um estiramento no músculo ali, daquela... Exatamente, você rompe fibras musculares, igual quando um jogador, um atleta tem um estiramento de fibra dos músculos da coxa, do peitoral, a gente também pode ter um estiramento dos músculos da nossa coluna. Da nossa coluna, olha que interessante. Um beijo muito especial para toda a família da nossa querida Palmeirinha. Isso é verdade. Foi uma pessoa muito querida. Isso.
E eu tive o prazer de trabalhar com ela e fiquei triste pela passagem dela. Paulinho hoje ainda falou, meu aniversário ontem. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo lembrava da... É uma pessoa muito querida, eu trabalhei com ela 3 anos e fiquei muito amigo, como a gente fica amigo de todos aqui. Então, Palmeirinha, que Deus te receba na grandiosidade dos céus, que você realmente encontre a paz merecida, porque você merece, e que sua família seja muito, mas muito consolada. Que Deus abençoe toda a família da Palmeirinha, a Sandra, as meninas, e os fãs da Palmeirinha. Fica o legado dela, uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer. É verdade, eu tive muito contato com a Palmeirinha na Gazeta naquele tempo, e sempre uma pessoa educada com todas as pessoas. Lembro dela, sempre ela tinha um carinho especial, um sorriso especial para todas as pessoas. Uma mulher que sofreu muito, sim, mas que nunca devolveu para a vida rancor e amargura. Feliz, sempre alegria, alegre, sempre amor. querida, e verdade. assim, humilde, muito querida. Muito Trabalhei mesmo. com ela desde a época da Ana Maria Braga no Norte a Norte. Uma pessoa assim que foi muito subjugada quando entrou na televisão. Muitas outras desdenhavam da Palmeirinha. Eu lembro que em algumas situações eu, graças a Deus, pude defendê-la e depois ela se tornou o que se tornou. Por quê? Porque quem faz, quem é humilde, merece. E ela mereceu. Símbolo da culinária, da coisa no Exato. Brasil, é essa Palmeirinha. Palmeirinha, que Deus te Que Deus a abençoe. receba na grande Palmeirinha, festa. aplausos para você, minha linda. Viu? Obrigado, gente. Obrigado, Rodolfo. Viu? Obrigado, viu? Tá bom? Muito bem. Olha, gente, as atividades domésticas, como fazer essas atividades domésticas no dia a dia pode causar danos na coluna. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque porque o senhor falou assim, quase 80% tem dor na coluna. Então, a gente vai ver um VT agora, eu queria depois que a gente comentar. Perfeito. Ao varrer a casa, cozinhar, lavar e estender as roupas no varal, cuidar do jardim, todas essas atividades exigem esforço físico e podem submeter o corpo a posturas arriscadas. É preciso atenção à postura corporal na realização das atividades domésticas. A casa também é um ambiente de trabalho, onde permanecemos por longos períodos de tempo e, por isso, é preciso atenção para evitar problemas futuros. Mas qual a postura correta para realizar essas atividades domésticas? Que futuros problemas a má postura nesses trabalhos pode causar? Veja agora no Bendita Hora. Então, doutor, a gente está movimentando, fazendo as coisas dentro de casa, e dentro de casa a gente não tem como, de repente, pedir alguém para fazer, a gente vai fazer. Tem, de repente, cuidados básicos para que isso deve ser feito? Sim, é muito comum a queixa no consultório, inclusive de pessoas com lombalgia e cervicalgia, ou seja, dor nas costas, dor no pescoço, relacionados a atividades domésticas, pelos movimentos repetitivos. Por exemplo, o ato de lavar louça, né? A pessoa fica com o tronco inclinado para frente, você desloca o seu eixo de equilíbrio, você força pressionando os elementos anteriores da coluna. O ato de varrer também, ou passar rodo, né? Esses movimentos de torção e lateralização da coluna. Isso, porque você vira, é verdade. Acaba forçando também bastante a coluna. E uma coisa que a gente faz muito errado em casa é o agachamento para a gente levantar peso, né? O agachamento, a maioria das pessoas acaba deixando a perna esticada e vai lá e pega o objeto. Isso aqui, né? Exatamente. Na verdade... E usa a força do tronco e dos braços. O correto, na verdade, é você agachar com os joelhos flexionados assim, e usar a força do quadríceps da perna para carregar o peso. Agachar mesmo. Você levanta o peso com as pernas e tira você desloca o peso da coluna e dos braços. Interessante, porque se você simplesmente se curvar, você está colocando Você acaba sobrecarregando os elementos posteriores da coluna. Uma dica, por exemplo, para a dona de casa que lava muita louça, em vez de ficar inclinada para frente assim, o ideal é que coloque um banquinho, do tamanho de um tijolo. Para ela ficar... E fique apoiado um dos pés. Ela fica um pouco lateralizada e de tempos em tempos vai trocando. Você vai deslocando o peso. Então você evita essa posição de flexão. Então você põe uma coisa e fica um pouco... Exatamente. Interessante. E uma outra dica também para varrer, vassoura, rodo, é utilizar objetos com cabo longo. Né? Que você não precisa... Você não precisa fazer agachamento e evitar esses movimentos de torção. Ajuda bastante a controlar a pressão. Tem uma pergunta para o doutor, vamos ver. Usar salto alto diariamente pode prejudicar a coluna? E
aí? Tem gente que fala que prejudica, tem gente que fala que não prejudica. Então, o uso do salto alto, eventualmente, de forma esporádica, para algum evento, para poucas horas de trabalho, não tem problema. O recomendado é que você use um salto de no máximo 3, 4 centímetros de altura. 3, 4 centímetros. Exato. Agora, o uso repetitivo por várias horas, por muitos dias da semana, ao longo de um mês todo, realmente pode causar problema na coluna. Por quê? O salto tende a deslocar o nosso eixo de gravidade para frente. Para frente, é verdade. Então a gente força a coluna. Naturalmente, o que a gente faz para compensar? A gente joga o peito para trás e a barriga para frente. A gente aumenta a lordose, que é aquela curvatura aqui da região lombar, e isso sobrecarrega os elementos posteriores da coluna. Então sobrecarrega as pequenas articulações da coluna chamadas de facetas. Isso é uma das causas de dor lombar. E tem gente que fica de salto o dia inteiro, né? É impressionante. E aí a pessoa fala, me acostumei. Não é que acostumou, mas está forçando. Exatamente. Está forçando. Não é que acostumou a coluna. Está forçando aquilo. Agora, a questão de... quais são, doutor, os principais tipos de dor na coluna? São mais cervical, mais lombar? Como que você... De uma maneira geral, os estudos apontam que até 80% dos problemas na coluna são direcionados para a região das costas, a região lombar. Em média, 20% no pescoço, região cervical. Sei. E menos de 1% as queixas da coluna torácica, da região dorsal. Então, o principal problema é na coluna lombar, na região baixa da coluna vertebral. Agora, quando se fala de coluna, vem essa palavra. Escoliose, lordose, hiperlordose. O que é isso, doutor? Isso. São termos para a gente especificar algum tipo de curvatura da nossa coluna. A nossa coluna... Ela tem uma curvatura natural. Ela já tem uma curvatura fisiológica. Quando a gente olha de lado, de perfil, a gente vai ver que a gente tem 4 curvaturas principais. A cervical, que a gente chama de lordose. Sei. A torácica tem uma cifose. Cifose. Olha aí pra gente ver. Não parou, foi demais. Para o VT só pra gente ver, Dá pra... Não parou, não parou. Então, na lombar a gente também tem uma lordose e no final da coluna, a porção sacrossídea também é em forma de cifose. Então, quando a gente olha de lado a pessoa, ela tem 4 curvaturas. Cifose torácica e sacroxígea e lordose cervical e lombar. Agora, quando a gente olha de frente, a nossa coluna é reta. Reta. Qualquer desvio olhando de frente, que a gente chama de plano coronal, quando a coluna pode ser em forma de C ou de S, a gente chama de coluna escoliótica. Ou escoliose é nesse... Isso. E aí, o aumento das curvaturas fisiológicas, a gente chama de hipercifose ou hiperlordose. A hipercifose é o corcunda. Aquela pessoa inclinada para frente. Normalmente, na hipercifose torácica, a gente observa isso. São doenças congênitas e doenças adquiridas que permitem, que fazem com que a pessoa se torne corcunda, né? E a hiperlordose lombar é aquela coluna bem afundada para frente, assim. É verdade. Que interessante. Agora, dormir em colchão inadequado. Meu Deus do céu, é verdade. Quais as consequências para a coluna? Veja só. Dormir bem é extremamente importante para uma boa qualidade de vida. Por esse motivo, o colchão deve ser escolhido da melhor maneira possível. Quando falamos em um colchão ruim, isso não significa apenas um colchão com estruturas frágeis ou incapaz de sustentar adequadamente o peso do corpo. Um colchão ruim pode fazer com que você durma numa posição errada, o que pode causar dores e desconfortos na coluna. Escoliose, lordose e cifose são alguns dos males mais comuns. Também pode ocorrer hérnia de disco, com fortes dores na coluna vertebral. As dores no corpo, principalmente costas e ombros, são uma das principais consequências de um produto inadequado. Um colchão antigo também pode causar dores físicas, visto que, com o tempo, sua vida útil é reduzida e ele perde sua capacidade de sustentação do corpo. Mas como escolher um bom colchão? Como testá-lo antes da compra e saber se é ideal? Saiba mais agora! Essa eu quero ver! Isso é verdade. Como a gente porque é aquela coisa, o colchão bom é o colchão mais duro, mais macinho e tal, mas se for muito duro eu também não durmo direito, se for assim, né? Isso é uma dúvida muito frequente no consultório. De fato, uma boa noite de sono é fundamental para a recuperação, para a saúde da nossa coluna.
é o período que a nossa musculatura relaxa e é quando ela consegue se regenerar dos microtraumas repetitivos que a gente é submetido durante o dia. Né? Então, pensando na qualidade do sono, a postura com que a gente dorme também é muito importante. Isso, a postura, como que é melhor? A posição mais recomendada para quem sofre com problemas de coluna é você dormir de barriga para cima. Barriga para cima. Com um travesseiro de média altura debaixo dos joelhos, de forma que eles fiquem levemente fletidos, né, flexionados. E um travesseiro de média altura, de forma que ele preencha todo o espaço entre a cabeça, o pescoço, o ombro e o colchão. Agora, se você dorme de lado, que também é uma outra posição recomendada, o ideal é que você durma do lado que você se sinta mais confortável, ou decúbito lateral direito, ou decúbito lateral esquerdo, mas com um travesseiro entre as pernas e também com os joelhos levemente fletidos. Por que essa coisa de entre as pernas? Por que... Você diminui a sobrecarga, o peso exercido na coluna lombar. Brincando, com só de botar o travesseiro ali na perna? Só. Doutor, e aí o travesseiro aqui em cima, se eu durmo de lado, ele tem que preencher esse espaço aqui também? Exatamente, tem que preencher todo o espaço. Até o colchão. Até o colchão. Até o colchão. Mas tem que tomar cuidado para ele não ficar muito baixo ou muito alto. Né? Porque se ficar muito alto também, ele pode me dar uma... Exatamente. Agora, se para você é impossível não dormir de barriga para baixo, o famoso dormir de bruço, né? Que não é a posição mais recomendada para o paciente que sofre com dá falta de ar, não gosto não, dá falta de ar. Exatamente. De forma que é inevitável, procure colocar um travesseiro da mesma altura do que você usa na cabeça, debaixo aqui da sua barriga, na altura do quadril. Aqui para ficar equilibrar. Assim? Exatamente, para você diminuir a lordose. E aí você falou em relação aos colchões. Isso. Né? Esse colchão, o colchão mole, o colchão de média densidade, duro. Eu já vou falar colchão de espuma, o colchão de mola. Sabia que existe, né, até pelo Inmetro, uma tabela de densidade de colchões. Né? Que ela mostra o tipo de colchão específico para você baseado pela sua altura e pelo seu peso. Tem uma tabela, sim. Existe uma tabela e você pega lá e tem vários tipos de densidade. Se chama de D, né? D15, D20, 28, D28, né? D30. Aqui o paciente com problema de coluna acaba mais utilizando, por nome de ser um paciente que sofre com problema de excesso de peso, a maioria dos pacientes com problema de coluna tem sobrepeso, acaba sendo aquela densidade intermediária que é a D40. É uma das mais vendidas por paciente com problema de coluna. Ele é mais durinho. Ele é um pouquinho mais duro, mas não tão duro a ponto de ser desconfortável para as proeminências ósseas. Para ficar doendo aqui. Dói o ombro, dói o quadril. Para quem dorme de lado, o colchão de mola também é uma ótima opção. É bom. Dentro das opções do colchão, o que traz o melhor benefício para o paciente com problema de coluna é o famoso colchão ortopédico, que é o de espuma intercalada com a madeira. Né? Que é o duro, aquele é duro, Um pouquinho duro. Duro, para quem tem problema de... Pra quem tem problema de coluna. Procurar normalmente essa densidade D40. Chamado ortopédico. Colchão ortopédico. Isso que fica ali. Então, dorme tudo errado. O meu colchão já tá coisa. Aí eu fui ver o colchão, era muito caro. Comprei aquele, como chama, pillow top lá em cima. Deu uma... Mas não adiantou mesmo. Aqui, profissionais de risco. Profissões de risco para a coluna. Quais e como amenizar? Veja esse vídeo, depois eu vou falar com o doutor. Doutor, você é muito prático, muito bom. Pode parecer exagero, mas acreditem, existem profissões que podem ser de grande risco para a coluna. Existem várias razões que explicam as dores na coluna. Contudo, a sua profissão pode ser uma delas. Motoristas. Esta profissão exige que o trabalhador passe várias horas sentado atrás de um volante, que é uma das posições mais prejudiciais. Dentistas. Além de passarem muito tempo na mesma posição, os dentistas e cirurgiões forçam muito a posição do seu pescoço, virando e torcendo a região cervical. Trabalhadores da construção civil. Segundo especialistas, os esforços que estes trabalhadores fazem diariamente provocam muita pressão muscular, o que pode levar a muitas dores. Trabalho de escritório. Pode parecer uma profissão mais tranquila do que as outras, mas não se deixe enganar. O simples fato de passar o dia sentado, olhando para o computador, pode provocar graves problemas na coluna. Mães. Ficar em casa cuidando dos filhos pode também representar problemas para sua coluna. Estar sempre com criança no colo, abaixar de forma errada para pegar objetos ou a criança e carregar malas e sacolas pesadas podem forçar muito a coluna cervical. Mecânico.
Trabalhar com carros exige que os mecânicos alternem várias vezes para posições incômodas e desajustadas, para conseguirem observar atentamente todas as partes do veículo, levando a problemas futuros. Trabalhadores de depósito, transportadoras. Caixas e pesos são uma realidade constante na vida de um trabalhador de depósito ou transportadora, o que exige muita pressão na região da coluna. A prevenção é a melhor forma de evitar sofrimento com dores na coluna ou desenvolver problemas ainda mais sérios. Mas como se prevenir no ambiente de trabalho? Quais as melhores dicas para não prejudicar a saúde da sua coluna? Fique atento. Agora, a profissão mais moleza é câmera. Faz nada, fica lá, não tá vendo? Doutor, a gente tá falando, o médico também, o cirurgião, o doutor opera bastante e ele estava falando, às vezes passa muito tempo numa posição só, né? Exatamente. Algumas neurocirurgias mais complexas, cirurgias de crânio, cirurgia de coluna, a gente passa aí 6, 8, 10 horas ou mais em pé e também no mecanismo semelhante da dona de casa. Dona de casa, é. Em flexão, né, ali concentrado. E assim, na hora a gente não sente nada. E depois você não pode falar assim, eu vou dar uma paradinha aqui. Vou dar uma pausazinha aqui, vou ali fazer um alongamento e volto. Não dá. Não pode fazer isso. Né? E realmente, sob o estado de tensão, você acaba não sentindo. Não sentindo, né? Mas depois que a gente acaba a cirurgia... Aquilo vem. Sofre, você sente contratura muscular. O cirurgião também sofre problema de coluna. Doutor, quando a gente fala de dor, vem na cabeça um anti-inflamatório, um analgésico e tal. O tratamento para a coluna, como é? Quais os melhores, os principais tratamentos para a coluna? Então, quando a gente fala de problema na coluna, né, eu falei um dado alarmante lá, 80% da população mundial vai ter algum episódio ou já teve durante a vida. Apesar disso, 95% dos casos de problema de coluna vão melhorar com tratamento conservador. Sei. Muitas vezes aqueles casos autolimitados, de curta duração, poucos dias, como eu falei, analgésico, anti-inflamatório e um repouso relativo já vai ser mais do que suficiente para controlar a dor. Agora, para tratamentos onde a dor está passando, está durando, se estendendo por semanas, alguns meses, sempre é recomendado fisioterapia, RPG, pilates, são o que a gente chama de terapias de reabilitação física. Ah, tá. Visando sempre o quê? O fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna. São os músculos que formam um cinturão protegendo a nossa coluna. Os músculos do abdômen, os músculos paravertebrais lombares, os músculos do quadril e os glúteos. Então, o trabalho de fortalecimento desses músculos é importante. Controle dos fatores de risco para doenças na coluna também é muito importante. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, são fatores que se sobrepõem, normalmente estão interligados, pelo menos o sedentarismo e sobrepeso, e que a partir do momento que você controla isso, você reduz o risco de degeneração da coluna, o risco de formar novas hérnias, de formar artrose, outras doenças degenerativas mais importantes da coluna. Doutor, e a acupuntura? A acupuntura também é uma terapia de reabilitação, que a gente chama de terapia analgésica. Analgésica, né? Todo mundo já ouviu falar, são várias agulhinhas que a gente coloca em pontos específicos, faz parte da medicina tradicional. Isso. E o objetivo da acupuntura é promover uma analgesia, uma melhora da dor e da inflamação local. Aumenta a vascularização do músculo, ou seja, chega mais suprimento sanguíneo. Sim. E aí o músculo aí consegue se regenerar melhor e ao mesmo tempo que aumenta o suprimento sanguíneo, aumenta a lavagem de substâncias inflamatórias do processo que está ocorrendo ali. Então a acupuntura também é uma terapia com validação científica. Existe uma coisa que de repente pode sendo atrapalhar a outra, eu digo assim, a pessoa sente dor na coluna, aí ela começa a minimizar o esforço dela e tal, e aí ela começa de repente a parar de fazer, andar, parar de fazer exercício e tal. Isso não é bom. A gente, às vezes, mesmo com um pouco de dor, é importante o exercício, é importante evitar esse sedentarismo, né, doutor? Exatamente. Depois das alterações genéticas, os principais fatores de risco para desenvolver problema na coluna é sedentarismo e sobrepeso. Sei. O sedentarismo, muitas vezes, alguns estudos mostram que até se sobrepõe ao sobrepeso. Olha aí. O que o sedentarismo acarreta? Ele leva a uma atrofia muscular, justamente aqueles músculos que eu te falei, os músculos que vão proteger a coluna. Isso. Então, vai ter uma maior sobrecarga sobre os elementos da coluna, sobre os nervos, sobre os ligamentos, sobre os músculos que estão ali sustentando. Então, por isso que as pessoas dizem, mas está doendo, eu não consigo fazer uma academia. Não.
Mesmo que doa um pouquinho. Mesmo que doa. Mesmo que doa é importante. O repouso, e isso é uma tendência da medicina atual, mostrando que o retorno precoce às terapias de reabilitação, a essas atividades físicas de fortalecimento, comprovadamente traz o melhor desfecho no tratamento da dor, no controle da dor. Então, lógico, você está travado na coluna, você não vai sair dali, vai fazer uma musculação, não vai fazer uma fisioterapia, né? Então, nos primeiros dias, onde você está travado com muita dor que não consegue se movimentar, você vai tomar analgésico, anti-inflamatório, vai colocar uma compressa de gelo ou de água quente, mas tão logo o paciente tenha condição de realizar algum tipo de movimentação, algum tipo de exercício, que o faça, ainda que seja de forma leve. Muito bom. Doutor, só para terminar, a última pergunta. Quando que a cirurgia vai ser recomendada para uma pessoa, de cirurgia de coluna vai ser recomendada? Perfeito. Como eu falei, até 95% dos pacientes não vão precisar passar por cirurgia, mas existe uma parcela aí de 5% ou menos que acaba necessitando dessa intervenção cirúrgica. Hoje, as principais indicações para tratamento cirúrgico, a principal delas é o que a gente chama de dor refratária, ou a dor resistente ao tratamento conservador. Sim. É aquela dor que não melhorou com fisioterapia, com os remédios propostos, prescritos pelo médico, com RPG, com pilates, depois de um período de 6 a 8 semanas. Nesse caso, quando o paciente não teve a crise de hérnia de disco melhorada, ele passa a ter indicação de tratamento formal cirúrgico. Sim. Outras situações mais graves, que é o que a gente chama de déficit neurológico progressivo. Ou seja, o paciente começa a perder a função dos nervos que saem da medula. Então, começa a ter algum grau de paralisia do braço, da perna, perda de sensibilidade. Inclusive, na coluna, saem nervinhos que vão inervar a bexiga e o intestino. Então, de repente, começa a ter comprometimento. Começa a ter comprometimento do controle do xixi, das fezes. Então, nessas situações, a cirurgia também passa a ser fortemente recomendada. E existe uma situação muito grave, que é a síndrome da caldequina, que é quando há uma compressão de forma aguda de todas as raízes nervosas que estão passando ali da região lombar para as pernas, para a bexiga, para o intestino. E de uma forma aguda, o paciente perde a força nos pés, nas pernas, perde a sensibilidade, perde o controle da urina e das fezes. Então, é uma situação de emergência e o paciente tem que ser operado em poucas horas, senão ele corre risco de ficar com sequelas gravíssimas ao longo da vida. Meu Deus. Doutor, muito obrigado. Olha, é fantástico, viu? Olha, toda a explicação, muito bom mesmo, muito bom. Eu queria agradecer ao senhor, doutor, e eu queria pedir você que seguisse o doutor no Instagram, @DrDr, né? Dr. Guilherme Rossoni. Dr. Guilherme Rossoni no Instagram. O site do doutor, drguilhermerossoni.com.br. Contato com o doutor, atenção, 0 operadora 11 9 34 34 1988, 1988. Olha aí, tá vendo, gente? 0 operadora 11 9 34 34 1988. O ano que eu nasci. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha, foi muito bom mesmo, muito bom. Viu? Obrigado, padre. Obrigado ao telespectador. Se puder, dá uma força, segue a gente lá nas redes sociais. Isso mesmo. Tem muito conteúdo bacana lá. Isso é importante. Várias dúvidas, vários vídeos sobre os sistemas abordados, sobre outros assuntos também. @Dr. Guilherme Rossoni. Isso é bom, tem informação abalizada, fundamentada. Isso é importante. Obrigado.